Deus em Cristo seja louvado, da torre de vigia para toda a face da terra. Esta é mais uma mensagem do Ministério Atalaia da Última Hora, de volta à palavra original. Nós vamos mostrar nesta mensagem, com base nas Escrituras Sagradas, que Pedro nunca foi Papa em Roma. Com base nas Escrituras Sagradas, o Espírito Santo não constituiu o Papa para ficar à frente da Igreja de Deus aqui na terra. O Espírito Santo constituiu bispo ou anciãos para ficar à frente do povo de Deus aqui na terra. Veja Atos 14, 23, Atos 20, versículo 28. E havendo feito eleger anciãos em cada igreja, e orando com jejuns, o encomendaram ao Senhor em quem haviam crido, conforme nós já falamos, Atos 14, 23. Cuidai de vós mesmos, de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentardes a igreja de Deus, que ele adquiriu com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas perversas para atrair os discípulos após si. Agora vos encomendo a Deus e a palavra da sua graça, aquele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados, conforme Atos 20, 28 a 32. O Espírito Santo já mostrava para Paulo que depois da sua partida para a eternidade, não só dele, mas também de todos os outros apóstolos, ia se levantar homens cruéis que iriam fazer de tudo para tomar o poder da igreja e ensinar dogmas religiosos e atraírem os discípulos após si para obedecerem às suas normas religiosas. Veja bem, o Senhor Jesus Cristo entregou a sua igreja a Pedro e disse para Pedro que apacentasse as suas ovelhas, que apacentasse seu rebanho, que apacentasse seus cordeiros. O Senhor Jesus Cristo sabia que estava bem pertinho de subir para o Pai, de onde ele tinha vindo. Agora chama Pedro e pede para Pedro cuidar do seu rebanho aqui na terra, que ele tinha adquirido com o seu próprio sangue. Como relatou o apóstolo Paulo em Atos 20, versículo 28. O Senhor Jesus Cristo, antes da sua subida para os céus, levou os discípulos para o Monte das Oliveiras. No Monte das Oliveiras deu as últimas instruções para os seus discípulos e foi elevado para os céus. Depois que foi para os céus, antes de mandar o Espírito Santo da promessa, mandou 2 anjos para confortar os discípulos que tinham ficado olhando para os céus. Veja as palavras dos anjos de Deus. Varões galileus, porque vocês ainda estão olhando para os céus? Este Jesus que vocês viram subir para os céus, da mesma maneira, ele vai voltar sobre esta mesma nuvem. Depois que os anjos falaram com eles, voltaram para Jerusalém e subiram para o cenáculo e ficaram em oração a Deus, esperando a promessa que o Senhor Jesus Cristo tinha feito para eles, que quando fosse para os céus, chegando lá, mandaria o Espírito Santo para eles se lembrar de tudo o que ele tinha dito quando esteve aqui nesta baixa terra. Veja João 14, 26. Agora os discípulos aguardavam a promessa do Espírito Santo. Veja Atos 1, 8 a 14. Antes de serem revestidos com o poder do Espírito Santo, nenhum dos discípulos tinha a autoridade de falar nada sobre o Senhor Jesus Cristo. Ficaram em Jerusalém, aguardando a promessa do Espírito Santo. Estava prestes o dia de Pentecostes, e nessa festa vinham gente de todas as nações. Encontravam-se naquele dia em Jerusalém, nesta grande festa de Pentecostes. E Jesus Cristo cumpriu a promessa, mandou o Espírito Santo e os discípulos foram revestidos com o poder do Espírito Santo. Veja que na festa tinha até gente de Roma. E contemplaram aquelas maravilhas de Deus, muitos sendo revestidos com o poder do Espírito Santo. O povo que esperavam a promessa receberam o Espírito Santo, porque eles creram na promessa do seu Mestre. Os que não creram na promessa do Senhor Jesus Cristo zombavam e diziam que aquele povo estava embriagados de vinho. Veja Atos 2, 1 a 13. Veja Atos 2 e versículo 10. Que tinha na festa de Pentecostes uns forasteiros, que eram romanos e os judeus, e os prosélitos.
nós vemos em toda a história, nós vemos em toda a história do Senhor Jesus Cristo que o povo religioso que mais odiou o Senhor Jesus Cristo foi os romanos e os judeus. Quando o Senhor Jesus Cristo estava preso, os judeus acharam um pretexto na lei para matar o Senhor Jesus Cristo. Veja João 19, versículo 7. Disseram que Jesus era réu de morte, porque tinha dito que era filho de Deus. Então, eram estes forasteiros romanos, judeus e prosélitos, que zombavam dos que tinham recebido a promessa do Espírito Santo. Então, os forasteiros diziam: estão todos embriagados de vinho. Pedro, quando ouviu aquelas palavras de zombarias daqueles forasteiros, Pedro se justifica perante aquela multidão de religiosos e disse-lhes: varões judeus e todos que habitam em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vocês estão pensando, visto que é apenas a 3ª hora do dia. Esta é uma promessa que já foi profetizada pelo profeta Joel, e o Senhor Jesus Cristo nos falou desta promessa que se cumpre hoje aos vossos olhos e aos vossos ouvidos. Varões israelitas, escutai estas palavras: a Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com milagres e prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos sabeis muito bem. A este que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, vós o mataste crucificado pelas mãos de homens iníquos, ao qual Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, pois não era possível que fosse detido pela morte. Amados ouvintes, vocês ouviram a coragem de Pedro no meio daqueles religiosos que há poucos dias tinham matado o Senhor Jesus Cristo. Pedro, agora revestido do poder do Espírito Santo, não temeu nada do que poderia acontecer com ele. Agora ele daria de verdade a sua vida por Jesus Cristo. Naquele dia que ele negou o Senhor Jesus Cristo, ele não tinha poder do Espírito Santo. Ainda estava um homem natural. Agora cumpre-se aquelas santas palavras que Jesus tinha dito em Atos 1 e 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Foram estas as últimas palavras que Jesus Cristo disse pessoalmente para os seus discípulos, aqui na terra dos viventes. Pedro, agora revestido do poder do Espírito Santo, cumpre o ide de Jesus Cristo para pregar o Evangelho da graça de Deus, sem nenhum temor. Porque quem tem o Espírito Santo não tem medo de falar a verdade, que vem de Deus. Pedro sabia, e ele disse: pois com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Os que se converteram ao Senhor Jesus Cristo pela pregação de Pedro, perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, varões e irmãos? Pedro respondeu para os convertidos: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos pertence a vós, aos vossos filhos e a todos que estão longe, quanto o Senhor nosso Deus o chamar. E com muitas outras palavras dava testemunho e os exortava, dizendo: salvai-vos do meio desta geração perversa. De sorte que os que foram batizados, os que receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 pessoas, ou quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Amado ouvinte, não tenho muito conhecimento de livros que tem na história sobre Pedro ter sido Papa em Roma, mas com base nas Escrituras Sagradas, de Mateus ao Apocalipse, não tem nenhuma base para se dizer que Pedro foi Papa em Roma. Segundo as Escrituras Sagradas, Pedro viveu a maior parte da sua vida em Jerusalém. Veja Atos 5, versículo 12 a 32. Pedro ainda continua em Jerusalém. E pelas mãos dos apóstolos eram feitos muitos milagres e prodígios, e estavam todos de comum acordo no pórtico de Salomão. Pedro era um homem
que tinha unção, bastava a sua sombra, ou a sombra de Pedro, passar por um enfermo que era curado. Veja Atos 5, 15 e 16. Cumpre-se em Pedro aquelas santas palavras ditas por nosso Senhor Jesus Cristo. Veja João 14, 12. Jesus disse, em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e fará ainda maiores, porque eu vou para o Pai. Pedro nunca foi papa em canto nenhum da terra. Para comprovar o que estamos dizendo, Pedro foi um ancião da Igreja de Deus em Jerusalém. Pedro não era ancião da Igreja de Roma. Os romanos mataram o Senhor Jesus Cristo, perseguiram os apóstolos, proibindo de falarem no nome de Jesus. Veja Atos 5, 12 a 42. Os sacerdotes, como não tinham unção do Espírito Santo para fazer as obras de Jesus Cristo, tiveram inveja dos apóstolos e lançaram na prisão. Mas o anjo de Deus veio de noite e abriu as portas da prisão e libertou a Pedro. Quando souberam que Pedro tinha sido solto da prisão, não acreditaram, foram na prisão. Chegando na prisão, encontraram as portas fechadas e os guardas em pé, dando segurança aos presos. Mas Pedro não se encontrava na prisão, porque um anjo de Deus tinha abrido as portas e mandou que ele fosse se apresentar no templo para pregar a palavra de Deus para aquele povo rebelde. Os sacerdotes foram ao templo para interrogar Pedro. Chegando no templo, chamaram Pedro e disseram, nós prendemos você porque está enchendo Jerusalém desta vossa doutrina. Nós já avisamos para você que não falasse mais para ninguém no nome de Jesus? Queres lançar sobre nós o sangue deste homem? Respondeu Pedro e os demais apóstolos, importa antes obedecer a Deus e não a vocês. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, o qual vocês mataram pendurado em uma cruz. Sim, Deus com sua destra o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel a remissão dos pecados cometidos na ignorância da vossa religião. Deus vos chama hoje a todos vocês para se arrependerem das vossas maldades. Mataram o Senhor Jesus Cristo e ainda, se não bastasse, vem nos perseguir a nós e proibir de falar no nome de Jesus. Não podemos deixar de falar das coisas que temos vistos e ouvidos com nossos ouvidos e vimos com nossos olhos. Estamos prontos para dar a nossa vida pelo nome de Jesus Cristo, o nosso amado pastor das nossas almas. Ora, ouvindo o sacerdote a resposta de Pedro, se enfureceram de ódio e queriam matá-lo. Mas levantando no sinédrio, um certo fariseu, doutor da lei, chamado Gamaliel, respeitado por todo o povo, mandou que por um pouco saíssem aqueles homens. Como o povo tinha a ele como mestre, ou como mestre Gamaliel, atenderam ao pedido de Gamaliel e mandaram sair da presença deles os apóstolos, por um pouco de tempo. Enquanto eles combinavam alguma coisa conforme o que os sacerdotes estavam querendo fazer com os apóstolos, porque estavam projetando que se os apóstolos continuassem falando para o povo de Jerusalém no nome de Jesus Cristo, eles iriam morrer. E o seu mestre eles tinham matado já o Senhor Jesus Cristo, e assim queriam matar também os apóstolos. Então Gamaliel disse para os sacerdotes e a todos os religiosos, vocês tenham cuidado com o que vocês estão projetando a fazer com estes homens. Em algum tempo se levantou-se Teudas, dizendo-se alguma coisa, e ajuntou-se uns 400 homens a ele, e todos foram mortos, todos que lhe obedeceram, não ficou nenhum. Se acabaram todos. Depois de Teudas, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou a muitos para lhe seguirem. Mas também este pereceu com todos que lhe obedeceram à sua religião. Os que não morreram foram dispersos. Agora, eu digo para vocês uma coisa: deixem estes homens ir embora em paz, porque se o que estes homens estão fazendo
não for de Deus, esta obra não vai muito avante e se desfará em nada. Mas se esta obra que estes homens estão fazendo for de Deus, vocês estão correndo um risco muito grande de estarem lutando contra Deus. E nunca se ouviu falar que alguém neste mundo que tenha lutado contra Deus, ele tenha tido vitória. Todos que neste mundo lutaram contra Deus pereceram e foram reduzidos a nada. Este foi o conselho de Gamaliel, um doutor da lei, aquele mesmo que tinha instruído Saulo quando pertencia à lei dos fariseus. Então eles concordaram com Gamaliel, o doutor da lei, e mandaram chamar os apóstolos e açoitaram e saltaram com uma condição, que não pregasse mais em nome de Jesus a ninguém em Jerusalém. E mandaram ir embora. Os apóstolos saíram da presença deles jubilando de alegria de terem sofrido afrontas pelo nome de Jesus. E não temeram as ameaças dos líderes religiosos. E todos os dias estavam no templo e de casa em casa. E não cessavam de anunciar e de falar ao povo de Jerusalém que Jesus era o Cristo, o Salvador dos que se arrependessem dos seus pecados cometidos na ignorância da religião dos fariseus. Muitos sacerdotes obedeciam aos apóstolos e se convertiam ao Senhor Jesus Cristo para se salvarem da maldição da lei do velho pacto. Sempre quem perseguia os seguidores do Senhor Jesus Cristo eram os líderes religiosos da lei do velho pacto. E estes líderes religiosos eram os sacerdotes e os pastores que lideravam as religiões dos fariseus. Agora, no meio dos apóstolos, Deus levanta um homem chamado Estevão para fazer parte do grupo dos apóstolos, para propagar o santo nome de Jesus Cristo. Estevão, cheio da graça do Espírito Santo, começa a falar para o povo sobre a verdadeira graça de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Estevão pregava com muita convicção que a lei tinha sido cumprida com a morte do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quando aquele povo religioso ouviram as palavras de Estevão, foram disputar com Estevão, porque não tinha nenhum conhecimento o que era a verdadeira graça de Deus. Como eles não podiam resistir à sabedoria que Estevão falava, conseguiram umas falsas testemunhas para falarem contra o servo de Deus. Disseram que Estevão estava proferindo palavras de blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Assim, hesitaram os líderes religiosos para investirem contra Estevão e levaram ao sinédrio. E levaram as falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras de blasfêmia contra este santo templo, contra este santo lugar e contra a lei. Porque nós temos ouvido falar que este Jesus, o Nazareno, há de destruir este santo lugar e mudar os costumes que Moisés nos transmitiu. Estevão, calado, no sinédrio, não dizia nada sobre aquelas acusações que diziam contra ele. Aqueles líderes religiosos que estavam no sinédrio olhavam para Estevão e viram o seu rosto como o rosto de um anjo. O sumo sacerdote olha para Estevão e pergunta: o que este povo estão falando contra você é verdade? Estevão respondeu para o sumo sacerdote: o que eles falam contra mim não é verdade. Abre as escrituras sagradas e começa a falar sobre Abraão e sobre a vida, sobre a sua trajetória para a terra de Canaã. Entra na história de Jacó, Isaac, depois conta a história de José, filho de Jacó, como venderam José para o Egito, tudo o que aconteceu com José, até que José levou a sua família para o Egito. Enquanto se aproximava o tempo da promessa de Deus que ele tinha feito com Abraão. O povo crescia e se multiplicava na terra do Egito. Agora o povo de Deus que estava no Egito começa a ser perseguido por um rei que não tinha conhecido José. E começa a perseguir o povo de Deus que estavam na terra do Egito. Neste tempo nasceu Moisés e era um menino muito formoso. E esconderam Moisés por 3 meses na casa de seu pai. Mas não puderam esconder por mais tempo,
Sendo Moisés enjeitado por seus pais, porque não podiam criar o menino, a filha de Faraó criou como seu próprio filho. Assim Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso em obras. Quando Moisés completou 30 anos, veio no seu coração visitar o povo de Deus, os filhos de Israel. Passando mais 40 anos, apareceu-lhe um anjo de Deus no deserto do Monte Sinai. Moisés, quando viu o anjo, se admirou e se aproximando do anjo para observar o que vinha a ser aquela visão, Moisés ouviu a voz de Deus que lhe dizia: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Moisés ficou tremendo ao ouvir aquela voz que falava com ele. E não ousava nem olhar para a sarça que ardia em fogo. Deus pela primeira vez fala com Moisés. Deus diz para Moisés que ouviu do céu o clamor do seu povo no Egito e o seu sofrimento, e que vai livrá-lo das mãos de Faraó, rei do Egito. E este Moisés, a quem o povo tinha rejeitado, quando diziam: quem te constituiu juiz entre nós, para querer julgar as nossas causas? Foi este Moisés que Deus o enviou para libertar o seu povo do Egito. E Deus assim o fez, cumpriu o que tinha prometido, mandou Moisés e libertou o povo que era um escravizado na terra do Egito. Este é o Moisés que profetizou que Deus iria suscitar no meio deles um profeta assim como ele, e quem não obedecesse a este profeta seria exterminado do meio da congregação dos filhos de Israel. Estevão diz para os ouvintes: este profeta que Moisés falou na sua profecia é o Senhor Jesus Cristo, que é um profeta muito mais poderoso do que Moisés. Estevão fala na desobediência de Arão, que fez um Deus falso para o povo adorar. Fala sobre Josué, sobre Davi, sobre Salomão. Estevão termina a sua pregação dizendo para os que lhe ouviam: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos também, vós sempre resisti ao Espírito Santo, como fizeram os vossos pais, assim vocês fazem também o mesmo. Matam os profetas e apedrejam os enviados de Deus. Como vocês fizeram com o Senhor Jesus Cristo, mataram pendurado em um madeiro, ao lado de 2 ladrões. Pilato perguntou para vocês quem por ocasião da Páscoa era para ser libertado, Jesus ou Barrabás. Vocês escolheram Barrabás e mandaram crucificar Jesus, o Filho de Deus. Todos os profetas foi perseguido pelos vossos pais, até mataram os que profetizavam a vinda do justo, do qual vocês tornaram traidores e homicidas. Vocês receberam a lei por ordenança dos anjos e não guardaram a lei. Este Jesus que vocês rejeitaram, quando Pilatos colocou nas mãos a quem vocês escolhessem, seria solto por ocasião da Páscoa. E vocês escolheram um bandido, um salteador, e pediram que o justo fosse morto. Assim vocês fizeram com o justo e pediram que libertasse Barrabás. Além de tudo isso, ainda continuam perseguindo os seguidores deste justo, trazendo testemunhas falsas para me acusarem, dizendo que eu estou blasfemando contra Moisés e contra Deus. Eu não estou blasfemando contra Moisés nem contra Deus. Eu estou pregando para vocês que me ouvem a verdadeira graça de Deus. Quando ouviram estas santas palavras de Estevão, rangiam os dentes de raiva contra Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, disse: eu vejo o céu aberto e a glória de Deus e Jesus Cristo em pé à direita de Deus. Quando eles ouviram Estevão dizer que estava vendo o céu aberto e Jesus à direita de Deus, então eles gritaram com grandes vozes e taparam os ouvidos para não ouvirem o que Estevão falava. Todos partiram para cima de Estevão
e levaram para fora da cidade e mataram apedrejado. Sabe quem dava o seu total apoio às falsas testemunhas que mataram Estevão? Saulo, um grande religioso, que dias depois se converteu ao Senhor Jesus Cristo. E naquele dia se levantou uma grande perseguição contra a igreja do Senhor Jesus Cristo, que estava em Jerusalém. Só ficou os apóstolos, porque para eles não importava a sua vida, eles estavam prontos para morrer pelo nome de Jesus Cristo. Por isso permaneceram em Jerusalém e não temeram as lideranças religiosas. Agora, depois da morte de Estevão, levantou-se mais um perseguidor dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Este homem era um terror e entrava nas casas e arrastava homens e mulheres que estivessem falando no nome de Jesus Cristo. E entregava aos líderes religiosos e às autoridades para serem torturados, porque estavam falando no nome de Jesus Cristo. Os amados ouvintes sabem por que este homem fazia tudo isto com os seguidores do Senhor Jesus Cristo? Porque este homem era romano, e os romanos não aceitavam nem sequer falar no nome de Jesus Cristo. Vocês talvez digam, aonde você pode provar que Saulo era romano? Um atalaia de Deus não faz nada que não tenha base, ou não fala nada que não tenha base nas Escrituras Sagradas. Nós andamos passo a passo com as Escrituras Sagradas. Saulo era romano de nascimento. Era a sua naturalidade, Roma. Veja Atos 22, 24 a 29. As autoridades mandaram levar Paulo para dentro da fortaleza para açoitar. Quando começaram a açoitar Paulo, ele disse: por que vocês batem um cidadão romano? É lícito bater em um cidadão romano sem antes ele ser condenado? Quando o centurião ouviu Paulo dizer que era romano, foi ao seu comandante e disse: este homem é romano, nós não podemos bater nele, porque não se pode bater neste homem sem ele ser primeiro condenado. O comandante veio ter com Paulo e perguntou: me diga uma coisa, Paulo, você é romano? Paulo disse: sim, sou romano. O comandante disse para Paulo: eu adquiri este título de cidadão romano por uma soma de dinheiro. Paulo disse para o comandante: eu sou romano de nascimento. Roma é a minha naturalidade. Os romanos eram tão terríveis que quando o comandante soube que Paulo era romano, ficou atemorizado, porque ele sabia muito bem quem eram os romanos e a lei dos romanos. E neste tempo, quem reinava em Roma era César. Então perguntaram para Paulo se ele queria ser julgado em Roma. E Paulo aceitou ser julgado em Roma. Então mandaram Paulo para Roma. Antes de Paulo ser preso, ele chegou em uma colônia romana. Nesta colônia só moravam romanos. Paulo, chegando nesta colônia romana, começou a pregar o evangelho da graça de Deus para os romanos daquela colônia romana. Os romanos disseram para os seus magistrados que este Paulo tem perturbado a nossa cidade e prega uma doutrina que nós não podemos receber nem praticar, porque nós somos romanos. Veja Atos 16, 16 a 21. Atos 22, 24 a 29. Está aqui a prova porque o antigo Saulo perseguia os seguidores de Jesus Cristo. Então, amados ouvintes, quem lê as Escrituras Sagradas com inspiração divina descobre que Pedro não foi papa em Roma. Todos os papas que sucederam em Roma são sucessores de César, que era um imperador em Roma no tempo dos apóstolos. Diga-se de passagem que os romanos do século XXI já estão aceitando o Senhor Jesus Cristo como seu pastor. O pastor dos romanos ainda continua sendo o Papa, que é sucessor de César e não de Pedro. Como é que os romanos não aceitavam a doutrina dos apóstolos, agora pregar para o mundo inteiro que Pedro foi bispo em Roma? Jamais o imperador César iria aceitar um homem como Pedro, que tinha seguido a Jesus passo a passo. Agora ele iria permitir que Pedro fosse uma liderança de uma igreja em Roma?
Pedro viveu a sua vida em Jerusalém. Agora diga-se que Pedro, no fim da sua vida, já velho, levaram para Roma, não para liderar uma igreja em Roma, mas para que se cumprisse aquelas santas palavras do Senhor Jesus Cristo que ele disse para Pedro, quando ainda estava pessoalmente com ele. Veja, João 21, 18 e 19. Jesus disse para Pedro: Pedro, quando tu eras mais moço, tu te vestias e tu mesmo ia para onde tu querias. Agora, quando tu fores mais velho, os outros vão te vestir, vão te levarem para onde tu não queres. Jesus disse isso para Pedro, dando o significado como Pedro iria morrer. Então foi exatamente o que aconteceu com Pedro. Quando já velho, quase sem forças, levaram Pedro para Roma e mataram Pedro em Roma. Paulo também morreu em Roma, na sua terra natal. Tudo nos leva a crer que Pedro e Paulo morreram num só dia. Tudo nos leva a crer que Pedro e Paulo foi morto em Roma do mesmo jeito que mataram o Senhor Jesus Cristo. Mataram crucificado ou torturados, como era o costume dos romanos. Pedro escreveu 2 cartas, e quando ele escreveu as 2 cartas, ele já era velho, e Deus já tinha revelado a sua morte. Se Pedro tivesse em Roma, no fim da sua vida terrena, sendo líder mundial da igreja romana, ele teria falado alguma coisa sobre a igreja de Roma. Pedro, nas suas 2 cartas, não fala na igreja de Roma. Os católicos romanos dizem que Pedro foi papa, mas Pedro não se identifica como papa, mas se identifica como um ancião, como um bispo, como um presbítero. A maior autoridade da igreja de Deus aqui na terra era chamada de bispo, porque foi este nome que o Espírito Santo deu aos primitivos cristãos. Veja Atos 14, 23, Atos 20 e 28, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 7. Carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 5 a 9. O verdadeiro bispo é aquele que é ungido por Deus e pelo Espírito Santo. Não pode pregar outra doutrina além da doutrina do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo entregou a sua igreja a Pedro, sem questionamento, porque está escrito em João 21, 14 a 17. Pedro recebeu do Senhor Jesus Cristo o poder de ligar e desligar aqui na terra. Veja Mateus 16, 18 e 19. Veja que esta confirmação de Pedro ser líder mundial da igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, Jesus tinha dito para Pedro antes da sua morte. Depois da sua morte e ressurreição, ele confirma aquilo que ele tinha dito antes da sua morte. Agora Jesus, já glorificado, chama Pedro a atenção e diz: Pedro, tu me amas? Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. Pergunta pela segunda vez: Pedro, tu me amas? Pedro diz: Senhor, tu sabes que te amo. Jesus diz: Pedro, apacenta o meu rebanho. Jesus pergunta pela terceira vez: Pedro, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou pela terceira vez. O perguntou 3 vezes: Pedro, tu me amava? Pedro amava de verdade a Jesus. Pedro disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Não precisa nem eu te dizer que te amo, porque tu sabes que te amo. Então, Jesus diz pela terceira vez: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro tinha o dom de apacentar as ovelhas de Deus, que Jesus Cristo tinha adquirido com o seu próprio sangue. Agora vem a pergunta: será que é o Papa de Roma, o qual os católicos romanos dizem ser o sucessor de Pedro, prega a mesma doutrina que Pedro pregou quando era bispo na igreja em Jerusalém? Veja o que Pedro prega em Atos 4, versículo 10 a 13. Será que o Papa atual tem coragem de pregar em rádio e televisão aquelas palavras de Pedro de Atos 4,12, que diz: em nenhum outro a salvação, porque em cima no céu e embaixo na terra não foi dado nenhum outro nome para que
os pecadores da terra sejam salvos. Será que o Papa atual tem coragem de pregar para o povo religioso do mundo inteiro aquelas palavras que está escrita em Atos 2, 38 a 40, quando Pedro diz: salvai-vos do meio desta geração perversa? E ordenar que a Igreja Católica batizem com o mesmo batismo de Pedro? Será que o Papa atual tem coragem de pregar para os seus fiéis do mundo inteiro aquelas palavras que Pedro disse em Atos 15, versículo 20 a 29? Pedro disse para os que se convertiam ao Senhor Jesus Cristo que eles se abstessem da idolatria e da prostituição. Isso Pedro repete por várias vezes, que se guardassem dos ídolos, o que vem a ser idolatria para a Igreja Católica Romana. Será que o Papa atual tem coragem de pregar para os católicos do mundo inteiro aquelas palavras que Pedro pregou na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 1 a 19, continuando no capítulo 5, versículo 1 a 4? Ora, pois, já que Cristo padeceu na carne, armai-vos deste mesmo pensamento. Porque aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que ainda vos resta na carne, não continueis a viver para as concupiscências dos homens, mas para a vontade de Deus. Porque é bastante que no tempo passado tenhais cumprido a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices, abomináveis e idolatrias. Acham estranho não ocorrerdes com eles nos mesmos desenfreamentos de dissolução e blasfemando de vós, os quais hão de darem conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Mas já está perto o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrio e vigiai em oração, pois já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem ao Evangelho de Deus? Se o justo com dificuldade se salva, aonde aparecerá o ímpio, o pecador? Portanto, os que sofrem segundo a vontade de Deus, confiem as suas almas ao fiel Criador, praticando o bem. Aos anciãos que estão entre vós, rogo eu, que sou ancião com eles, e testemunho do sofrimento de Cristo, e participante da glória que se há de revelar, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, não por força, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por torpe ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores sobre os que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando se manifestar o sumo pastor, recebereis a imarcessível coroa de glória. Pedro agora, escrevendo a sua segunda carta, Deus revela para ele que a sua partida deste mundo material para o mundo espiritual estava próximo. Pedro estava se lembrando daquelas santas palavras que Jesus tinha dito para ele em João 21, 18 e 19. Pedro já estava velho e sabia que aquelas palavras do seu mestre estavam perto de se cumprir com ele. Será que o Papa atual tem a mesma unção de Pedro, para que até a sua sombra faça milagre? O Papa atual vem agora neste ano de 2013 ao Brasil. Se ele for mesmo um sucessor de Pedro, vai haver muitos milagres nesta vinda do Papa ao Brasil. Se não houver milagres extraordinários na vinda do Papa ao Brasil, é porque ele não é sucessor de Pedro. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer com a vinda do sucessor de Pedro ao Brasil. Para nós é muito difícil um romano como o Papa se converter ao Senhor Jesus Cristo, mas para Deus tudo é possível. Para o povo do tempo de Saulo era muito difícil um homem como Saulo se converter ao Senhor Jesus Cristo. Por quê? Ele era romano. Quem sabe se Deus não manda o seu anjo para falar com o Papa Francisco e ele se converter ao Senhor Jesus Cristo, como Saulo se converteu? Como atalaia de Deus, nós oramos por todos os líderes religiosos da face da terra, para que despertem eles do sono, para saber o que eles precisam fazer no final dos tempos em que antecede a volta do Senhor Jesus Cristo. Porque
pouco se fala nas religiões da terra sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. Veja que Pedro, no seu tempo, já falava na volta do Senhor Jesus Cristo. Ele dizia, o tempo está próximo. Veja 1 Pedro 4, 7 e versículo 17. Era essa para ser a pregação de todos os líderes religiosos da face da terra. Preparar o povo para o grande dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Pelos sinais que Jesus Cristo deixou dito em Mateus 24, o tempo está próximo, mas as religiões da terra não estão preocupadas com a volta do Senhor Jesus Cristo. Como atalaia de Deus, nós vamos dar para os nossos ouvintes uma lista de quem não vai morar no céu com Jesus Cristo, no dia da sua vinda. Veja Apocalipse 22, 15. Agora veja Apocalipse 22, 16. Este é o recado do Senhor Jesus Cristo para os ouvintes da nossa mensagem. O Senhor Jesus Cristo falando para os amados ouvintes, confirmando a nossa mensagem. Ele diz, eu, Jesus, enviei o meu atalaia para testificar estas coisas a favor das igrejas dos últimos tempos, enquanto não toca a última trombeta. Este é o conselho de Deus para os religiosos de toda a face da terra. Deus em Cristo seja louvado. Ora vem, Senhor Jesus. Amém. Os cristãos foram nos tribunais condenados, nas prisões eles foram sem culpa lançados, em seus bens terrestres despojados. Tudo isso sofreram pela fé. As tristezas das lutas de dor recorriam a Cristo Jesus, que estava de tudo.
crente seca entre vivos, caminhar bem